Olá, tudo bem? Muito boa noite. Coloquei uma música que eu gosto aqui para nós iniciarmos a nossa live. Seja muito bem-vindos. Como é que você tá? Como é que foi seu dia hoje? Hoje eu passei várias coisas, mas tá tudo sob controle de Deus. Bora entrar! Fazer uma live animada, com muita informação, viu? Sejam bem-vindos! Uhul! Dia de festa, tô muito feliz! Compartilhe essa live com seus amigos! Bora entrar! Sejam muito bem-vindos, muito obrigada! Essa semana vai ser maravilhosa, vou ter vários convidados. Hoje eu vou ter uma convidada muito importante, muito querida pra mim. Essa semana a gente colocou o nome que é a Semana da Live de Propósitos. Vai ser maravilhoso. Essa semana convidei, tem vários profissionais da área da saúde que vai estar dando suporte. E cada dia da semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre algum assunto relacionado à saúde. Sejam muito bem-vindos, viu? É isso aí. Hoje a minha convidada especial, ela é terapeuta holística, o nome dela é Mila. Eu vou chamar ela agorinha para ela estar participando com a gente. Compartilha, gente, compartilha essa live. O tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desbiose intestinal, né, e probióticos, né? Eu tive essa vontade de estar falando sobre esse assunto porque eu tenho alguns clientes que eu atendo e eu tenho percebido a necessidade de falar desse assunto, né? Que é muito importante e ela tem como tá me ajudando e trazendo com mais clareza essas informações para vocês, tá bom? Então tá, vou chamar ela, tá bom? O nome dela é Mila. Compartilhe a live, por favor, tá bom? Vou chamar ela. Bora lá chamar. Já chamei. Esperar ela entrar. Olá, tudo bem, Mila? Boa noite. Boa noite. Como é que você Estou aqui no escritório, em vez de mudar a câmera, apareceu aqui tudo com os meus livros, todos. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Hoje, Mila, é um dia muito especial para mim, também acredito que para você também. Nós vamos estar abordando sobre um assunto bem interessante, sobre desbiose intestinal e também sobre probióticos, né? Eu agora há pouco iniciei falando, né, que a ideia de estar falando sobre esse assunto é porque a maioria dos problemas de saúde acontece no intestino e muitas das vezes as pessoas não sabem e fica perdido, né? Então, assim, eu falei, bom, vou começar a falar sobre esse assunto e eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Obrigada, né? É uma honra estar aqui. Eu já tenho realmente alguma experiência com os probióticos, não é? Que realmente é o que ajuda quando a pessoa tem os problemas
de desbiose intestinal, e então os probióticos vão realmente ajudar nesse sentido. Não sei qual é que seria mais importante falar, porque normalmente a pessoa tem que começar com uma mudança, não pode só colocar probióticos e os probióticos vão fazer um milagre. Há que ter uma atenção na alimentação, não é? Na sua vida, não pode fazer excessos que realmente pode causar algum stress ao corpo, a não aceitar os probióticos, que isso também acontece, que as pessoas querem só coisas fáceis, não é? Suplementação fácil. Os probióticos ajudam, mas tem que ter uma orientação em termos de alimentação, tem que ter uma rotina e não se pode comprar probióticos à toa, não é? Portanto, os probióticos são bactérias boas que vão favorecer o nosso intestino, mas tem que ter uma atenção em colocar bactérias, não é? Os tais probióticos certos para a condição que a pessoa tem. Portanto, Então, é bastante importante salientar que não se pode só comprar probióticos, pode ter algum efeito, mas muitas vezes é interessante fazer uma consulta para tentar perceber o que se está a passar, para colocar os probióticos na melhor maneira. sim. Então, a gente tem conversado com bastante pessoas, e às vezes as pessoas falam, que às vezes tem problemas intestinais e tal, e muitas das vezes a pessoa ela tá inflamada, tá com as bactérias ruins, e muitas das vezes ela não sabe por onde ela começar, né? Aí acaba fazendo algumas receitas milagrosas aí, usam coisas incorretas, acaba destruindo a flora intestinal, né? O que você, assim, você orienta, você fala assim, ó, a primeira coisa, vamos dizer, por exemplo, eu estou inflamada até o bico. Por onde que eu começo? O que eu devo fazer? O que eu faço? Por onde que eu começo, Mila? Pelo amor de Deus, me ajuda. Por onde que eu começo? Então, e porquê é que tu estás inflamada? Por O que é quê? que eu vou dizer? Em termos emocionais, o terapeuta holístico não trata a pessoa só porque a pessoa se queixa, não é, de dores e que precisa urgentemente de um remédio milagroso. Muitas vezes acontece que a pessoa tem emoções, não é, tem problemas psicológicos que realmente atrasam um bocadinho a recuperação da sua saúde. Não é? Muitas vezes as doenças acontecem porque tem uma parte emocional que precisa ser tratada. E os terapeutas holísticos fazem uma análise do todo da pessoa. Então, Então, a parte emocional ela está totalmente relacionada também. se não digo 90%, né? Mas sim, está completamente relacionada com as doenças, não é? Com problemas físicos e que realmente convém a pessoa ter atenção a isso também. Então, às vezes a pessoa está inflamada porquê? Porque come muitos doces. E porquê que come doces? Expressivamente é uma maneira de satisfazer, não é? Algo que lhe falta, não é? Tem um problema, eu prefiro comer um docinho porque me relaxa, sinto-me satisfeita e muitas vezes não é isso que o corpo quer. O corpo quer realmente um tratamento mais natural, né? Se é que se pode realmente considerar neste momento o açúcar como algo que também vai prejudicar e vai fazer inflamação, e o corpo também quer, quer dizer, pede açúcar, porque acha que aquele açúcar vai realmente dar um bocadinho mais de satisfação, mas se calhar o que ele quer são vitaminas, não é? São minerais, são nutrientes que o corpo precisa para ter essa descompensação. E, Então, o que você portanto, está me falando é que o açúcar, então, ele é um dos maiores vilões para a desbiose. Então, a parte emocional. Gente, pega o papel e caneta para essa dica aí, hein? Primeiramente, a parte emocional. Depois, o açúcar. Açúcar. O carboidrato também, né? O carboidrato em si, né? o açúcar é viciante, não é? Principalmente se não for um açúcar natural. Nós realmente precisamos de açúcar, as nossas células precisam de açúcar, mas que seja algo que seja necessário para o corpo assumir como que nutriente, que vai me ajudar. E os açúcares que nós vimos são açúcares refinados, não é? Que não têm realmente nenhum valor nutricional para o corpo se sentir bem. Há que ter um bocadinho de atenção, não é? E saber se realmente é aquilo que a pessoa vai precisar para o corpo aceitar como um bem. Fizeste uma questão que eu agora perdi. Não, no caso, o que a gente abordou primeiro, falando que a desbiose, então, a primeira coisa é a parte emocional,
tem a parte dos carboidratos e açúcar, que ela também ajuda a inflamar o corpo, né? Sim. E aí, no caso, por exemplo, em quanto tempo eu consigo, né, essa proeza, né? Porque às vezes é uma vida desregrada que a pessoa, né, às vezes ela não sabe, mas é uma vida, né, com desregrada que acaba desenvolvendo a desbiose, mas nunca é tarde. Então, assim, ela tem que cuidar da parte emocional, de que forma que ajudaria? A parte emocional vai ter que depender da pessoa. A pessoa é que te pode dizer se realmente se passa algo na vida dela, não é? Porque é difícil a pessoa ter uma avaliação sem a pessoa falar. Nós temos que saber falar com a pessoa, não é? Tentar perceber se existe uma parte emocional que está a causar esse distúrbio. Sim. Eu só dei um exemplo, mas a desbiose intestinal pode vir de outros exemplos. O glúten, por exemplo, também é um fator que causa desbiose intestinal. São vários os fatores que E causam. na parte Agora, o de principal alimentos, por exemplo, aqui em Londres, né? Aqui em Londres, que as pessoas têm uma vida agitada, né? Trabalha-se muito e às vezes não tem tempo de cozinhar. Elas não têm tempo de cozinhar. Então elas acabam comendo muito fast food, comem na rua, comem os alimentos muito processados, né? E aí ela pode ter a chance de também de desenvolver a desbiose. Com certeza, as pessoas podem ser um bocadinho acomodistas, né? Não querem cozinhar e preferem ir ao supermercado e compram já feito, mas se tiverem curiosidade, né, de ver os labels, né, as etiquetas, os autocolantes que diz o valor nutricional e todos os ingredientes, pode fazer uma pesquisa no Google e tentar perceber o conteúdo, né? Tentar entender o que é que realmente diz aquela etiqueta. Quando fala em sucarose, né? A sacarose, quando fala em preservatives, né? Portanto, os corantes. Né? Se fizer uma pesquisa no Google e tiver curiosidade em perceber portanto, o que é que quer dizer aquelas letras, aqueles números e todos aqueles dizeres, vai ficar É. muito preocupada porque os alimentos processados têm portanto, produtos que não são bons, não é? Que não são saudáveis para a nossa sociedade, da nossa saúde, e a pessoa realmente pode pensar, não, realmente isto é mesmo verdade, é tóxico, isto vai-me fazer mal, pode fazer uma doença. Inclusive há certos corantes que podem causar cancro, não é? Portanto, ter atenção, fazer pesquisas, a pessoa tem que ter essa atenção de ler, tentar perceber se realmente está ou não a adquirir um produto que vá fazer bem à sua saúde. Há pessoas que têm condições que já precisa de uns certos cuidados e a pessoa convém ler os labels, fazer pesquisas, porque é muito fácil comprar, comer e já está, sentiu satisfeita. E o depois, quando começa com dores de cabeça, dores no estômago, diarreias, não é? Situações que são normais que as pessoas têm. E porquê? Não é? É só ter um bocadinho de atenção, fazer essa pesquisa, não custa muito, é perder alguns minutinhos, porque no Google as informações estão completas, não é? Se a pessoa realmente souber pesquisar, mas mesmo não achando que faz a primeira pesquisa e acha que realmente não faz sentido, pode continuar a fazer mais pesquisas e vai encontrar informação, porque as informações estão portanto, acessíveis a toda a gente e a pessoa só tem que se interessar em procurar. Se realmente quiser a mudança e se quiser fazer as coisas mais naturais, com uma certa orientação. É o É, meu conselho às é, pessoas. é muito importante também, no caso, para uma avaliação também tá fazendo exames parasitológicos, né? Porque na desbiose vem os parasitas, né? Vem protozoários, né? Então, às vezes é bom também estar fazendo um exame para ver também, ou o Sim, que você indica? portanto, estamos a falar em comidas É, processadas, não é? As comidas processadas, elas estão durante algum tempo nas prateleiras, não é? Realmente têm a data de validade, mas depois existe o transporte, existe alterações de temperaturas, não é? E às vezes isso pode favorecer certas bactérias. As bactérias, elas vivem numa temperatura. E realmente o alimento, quando muda de temperatura, principalmente favorável às bactérias, é normal que essa comida já não está tão saudável, não é? Já tem então as tais bactérias. E o problema dessas bactérias, não é? Desses fungos, não é? Todos esses micro-organismos que nós realmente podemos adquirir, vai-nos causar problemas no nosso intestino, vai causar problemas no nosso corpo. A desbiose
intestinal não tem que ser só o facto de ter, portanto, acesso a essas comidas, pode ser por variedíssimas condições, mas uma delas, como eu já falei, o glúten, não é? Também favorece o aparecimento da desbiose intestinal, que Ô, Mila, você me afirma que o intestino é o nosso segundo cérebro? segundo os entendidos, né, segundo tudo que já está, portanto, investigado, né, cientificamente, e nós temos o vagus nerve que faz uma comunicação direta entre o intestino e o cérebro, então tudo o que se passa no intestino é comunicado diretamente para o cérebro, portanto existe realmente uma ligação muito direta. E quando as crianças dizem, mamãe, eu quero um docinho, eu já não aguento mais, eu quero chocolate, muitas vezes não é ela que realmente tem essa vontade de comer o chocolate. Possivelmente poderá ser alguns parasitas, não é? Os lubricoides, né? Os lascários, todos esses micro-organismos que se encontram no intestino, porque é normal das crianças às vezes terem, não é? Porque brincam na terra, não é? Têm sempre a arma na boca, e então é normal que esses parasitas realmente se instalem no intestino. E quando estão em excesso, né, podem realmente fazer essa comunicação, né, porque eles estão em excesso, querem comer, adoram doces, e fazem essa comunicação com o cérebro. E então o cérebro obedece e pede à criança, mesmo com a birrinha, não é? Faz birra, quer o doce e a mãe dá o doce para calar a criança, mas muitas vezes isso é estar a prejudicar, é estar a favorecer o desenvolvimento desses parasitas, desses micro-organismos que nós temos, então, que acontece, né, de ficarem no intestino. Exatamente porque nós estamos a favorecer que eles se instalem. Entendi. Então, então, no caso, a pessoa, então, se ela fala assim, poxa, ela está com essa desbiose, com esse desequilíbrio intestinal, então, para ela iniciar, começar tudo, ela tem que parar o quê? Uma mudança de hábito da vida dela, né? Uma mudança alimentar. Tomar água também, né? A água é muito importante para poder fazer essa limpeza. Sim, essencialmente incidir mais nos vegetais, não é? A alimentação crua é muito saudável e, para além disso, consegue fazer a eliminação desses parasitas, não é? Esses micro-organismos não gostam, às vezes, de pessoa a fazer. Vou reformular, portanto, a minha explicação. O que é que acontece quando nós temos, por exemplo, até mesmo a nossa maneira de estar, né, o nosso humor? Muitas vezes é que nós temos uma carga tóxica muito grande no nosso corpo, não é? Tanto pode ser dos micro-organismos, como também pode ser das toxinas, metais pesados. Isso também usa muito o nosso corpo, fica cansado, fica estressado, portanto, não só a parte dos micro-organismos, como também os metais pesados, não é? O stress também. O stress oxida as nossas células e isso tudo faz com que o nosso corpo fique completamente desequilibrado, não é? Então, nós podemos ir buscar a matéria-prima. E a matéria-prima será nos vegetais, não é? Nas hortaliças, na fruta, não é? Algo que seja mais biológico. Quando se compra carne, por exemplo, tem que ter atenção se não é uma carne que vem portanto, de uma produção um pouco mais química, né? Porque nós sabemos que o frango hoje é rápido, ele tem um crescimento rápido, não é? E esse crescimento é derivado à parte química que faz com que o frango realmente seja, faz um crescimento rápido para ser servido no mercado, porque nós somos muitos e a produção também tem que ser de alta escala. E isso não acontece num ambiente normal e saudável e biológico. Nós temos que dar o tempo à natureza de fazer com que as plantas nasçam no seu tempo, não é? Fazer com que os animais realmente tenham o seu tempo de crescimento. E, como somos muitos, nós temos que fazer com que esse processo seja mais rápido, mas temos que usar químicas. E essa química não é reconhecida no nosso corpo como algo natural. Por isso é que acaba por ter esses problemas das toxinas, não é? E até mesmo dessas bactérias, porque o pH do nosso corpo acaba por se tornar ácido e isso propicia, portanto, a instalação desses micro-organismos. Né? Estamos a falar de fungos, parasitas, bactérias, vírus, não é? Portanto, tudo isso é tudo um plano que tem que ser visto num todo, não é? A pessoa não pode dizer... E me fala, o que seria, no caso, um probiótico assim, ou algo que a pessoa poderia usar de uma forma natural para ela poder estar fazendo essa limpeza? Assim, os probióticos são bons, não é? Realmente ajuda. Mas se a pessoa realmente quer usar os probióticos no seu melhor potencial,
tem que ter atenção a vários fatores. Se a pessoa realmente se encontra inflamada, porque isso tem que ser reduzido, não é? A inflamação tem que reduzir. Se a pessoa realmente vai querer fazer essa mudança, porque não basta só 2, 3 dias, a pessoa tem que ter uma Tem que ter uma continuação. disciplina, ela precisa ter uma disciplina, né? Porque às vezes ela vai buscar ajuda com um terapeuta, com um médico, e aí a pessoa ela tem que contribuir, ela tem que fazer a parte dela, né? Porque não existe milagre, né? Tem que fazer a parte, né? Sim, porque neste momento já existem tecnologias, né, para ajudar, não é? Mas vai de partir sempre da pessoa. A pessoa tem que ter a vontade, tem que ter a iniciativa de fazer a mudança, porque eu, quando atendo as pessoas, eu faço sempre uma pergunta básica: tem vontade em mudar? Quer mudar? Deseja com firmeza essa mudança? Quer realmente estar bem? E se a pessoa, vou tentar, não chega, a pessoa tem que querer. Tem que querer, tem que ser dela. Falar, eu vou mudar o hábito, vou tirar o açúcar da minha vida, porque o açúcar está me inflamando. E a inflamação, é bom a gente falar que essa inflamação intestinal, ela não é inflamação intestinal, ela inflama o corpo inteiro. É dali que começa a enraizar doenças para o corpo inteiro. O intestino não funciona, o resto começa a ficar ruim também, vai arruinar tudo. Né? Então, assim, precisa cuidar da saúde do intestino. Ô, Mila, e no caso de crianças, que é bem difícil, né? A gente vê, assim, principalmente criança que vai para escolas, né? Às vezes elas voltam, né? Tem, às vezes, diarreia, dores abdominais, porque acaba não tendo aquela higiene toda, né? Mesmo que a gente ensina, tem que lavar a mãozinha, tal, tal, tal. Mas acaba sendo inevitável. Como que, vamos dizer, tem um pai, uma mãe que está aqui assistindo e vê que, vamos dizer, que a criança está tendo sintomas, dores abdominais, ou às vezes ela está tendo essa diarreia e é uma coisa que é constante, vai e volta. O que você indica? O que acontece quase sempre no início da escola, em setembro, não é? Aqui em Inglaterra, começa um bocadinho no inverno, começa um bocadinho mais cedo. Existe realmente probióticos para crianças, é só uma questão de ir a uma ervanária, né? Uma loja de saúde. Existem até probióticos para bebés, exatamente para favorecer a flora intestinal. Antes de começar o inverno, convém realmente suplementar para que o corpo fique preparado para as viroses, aí, ó, né? Para as fica a bactérias. dica aí, gente. Tem recurso para cuidar das crianças, gente. Preste atenção nas nossas crianças aí, que está inflamadinha, bora cuidar. Então, as diarreias e as dores que acontecem quando elas vêm da escola, que é quase sempre depois, né, de entrarem na escola, porque fazem realmente o contacto direto com outras crianças. As constipações e as gripes também, o contacto com outras crianças que têm, e vai favorecer, essas bactérias vão ficar mais favorecidas a crianças que a imunidade está baixa. Portanto, favorecendo a imunidade com os probióticos seria uma mais-valia para a criança se manter mais segura e mais protegida durante o inverno. Pode ser através dos probióticos, pode ser através do ômega 3. O ômega 3 é essencial também para a imunidade, pode também fazer essa suplementação. A Portanto, criança ela também é indicado tomar o ômega 3? Pode tomar ômega 3 para a criança, né? Porque há valores elevados para adulto, portanto terá que também ter atenção. Mas sim, há vários. Aliás, no nosso tempo, os nossos avós já nos indicavam o óleo de fígado de bacalhau, não é? Que é o ômega 3, portanto. Isso já é uma vendo? coisa bastante antiga e toda a gente sempre se manteve dentro dos níveis da normalidade, né? Sem muitas infecções, com o uso do óleo de fígado de bacalhau, que realmente ajuda bastante a imunidade. Ô, Mila, e tem alguns casos, por exemplo, né, que às vezes ela tem clientes, né, que eu atendo, que às vezes a pessoa ela tá inflamada e ela, vamos dizer, ela tá tomando as vitaminas e às vezes elas falam, mas, por exemplo, eu acho que não está fazendo bem e às vezes ela está com um quadro de desbiose. No caso, quando a pessoa tem essa desbiose, as vitaminas elas têm a mesma absorção ou não? Pode acontecer, da pessoa realmente não conseguir absorver os nutrientes, ou neste caso vitaminas ou minerais, não é? Tem problemas na absorção e pode causar realmente essa falha.
Mas vai tudo depender, por exemplo, se o fígado estiver a trabalhar bem, não é? Que às vezes também acontece que o órgão não está no seu melhor e pode também ter essa dificuldade, não é? De ter uma resposta imediata na suplementação. Até mesmo o próprio stress, às vezes com o stress a pessoa realmente tem um corpo completamente descompensado, desequilibrado e não consegue realmente estar no seu melhor para poder ter uma melhor absorção daquilo que come, né? Ou da suplementação que faz. Isso também acontece. O que acontece mais é as pessoas realmente terem que fazer uma limpeza, não é? Tanto na parte da desparasitação, que é necessário mesmo para o adulto, aliás, mais para os adultos, né? As crianças já se sabe que é constante porque têm um contato constante com essas condições. Mas os adultos também deviam fazer, pelo menos 2 vezes por ano, deviam fazer uma desparasitação. Olha, que legal, gente. Olha que legal a dica da Mila. Então, pelo menos umas 2 vezes por ano é necessário fazer essa desparasitação para, né, não ficar com aquele acúmulo, né, de bactérias ruins no intestino, porque com o tempo isso vai adoecendo, né, o nosso corpo, né? Então, vamos melhorar a nossa saúde aí. A gente compartilha a nossa live, compartilha para as pessoas que você conhece, que às vezes você conhece uma amiga que tem algum filhinho que está nessa situação, ou algum conhecido e tal, que, né, sofre com isso, né, da importância, né, de poder fazer essa limpeza, essa desparasitação. E é muito importante, né, que a gente precisa frisar, é que a pessoa faça um acompanhamento, né, com um terapeuta, né, uma pessoa responsável que possa te ajudar com isso, né? Porque às vezes você acha que está fazendo uma coisa certa e acaba que você pode acabar com a sua flora intestinal, né? Então é muito importante que você tenha um acompanhamento, né? Aqui eu deixo aqui também, né, o contato da Mila, que ela é terapeuta, se vocês precisarem de uma ajuda, a Mila está aqui, né, à disposição para poder estar orientando, né? A Mila também ela dá consultas, né, que ela consegue identificar, né, com mais clareza qual que é a bactéria, se o intestino, se outros órgãos, né, tá inflamado. Ela trabalha, tem outros equipamentos com muita tecnologia que consegue ajudar muito, 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 tá? Então, Mila, nós falamos, né, da parte da inflamação. Então, praticamente, então, a inflamação vem do estresse, do açúcar, né, do excesso de açúcar, carboidrato, da má alimentação, de bactérias também, dos alimentos processados, né? Então, aqui fica a nossa dica, né, para as pessoas mudar de hábito, né, mudar de estilo de vida, tentar fazer o seu próprio alimento, né? Comer mais frutas, legumes, buscar ter uma qualidade de vida, né, melhor, né? Posso também já incluir aí na conversa, as crianças podem comer, por exemplo, cenouras. A cenoura ajuda a fazer essa limpeza, portanto nem precisa necessariamente ir comprar probióticos. Em casa também tem esses alimentos que podem ajudar. Olha só, né? probiótico natural, né? Os alfaces também ajudam a aumentar a imunidade. Né? Portanto, há uma lista de alimentos que podem fazer esse trabalho. Né? Se não quiser gastar dinheiro em probióticos, os probióticos simplesmente é para ajudar a pôr aquilo que o corpo portanto, vai tirando, né? vai ficando reduzida, porque quando nós estamos a meter bactérias ruins, né? As boas então ficam em desvantagem. Então, por isso é que também convém fazer uma suplementação, principalmente quando a pessoa toma antibióticos, né? Os antibióticos é exatamente para eliminar as más bactérias, mas ele não sabe escolher quem é mau ou quem é bom, então as boas também vão à vida, né? Tem bastante pessoas que usam, né, o kefir, usam o iogurte, né, aquele iogurte natural. Sim, pode fazer também probióticos em casa. Existem vídeos no YouTube como preparar probióticos com a couve lombardo, por exemplo, com ananás. Né? Tem o kefir, a planta do kefir, também posso adquirir a planta do kefir. Eu, inclusive, tenho um vídeo como preparar o kefir em casa. Tenho a planta também, se a pessoa quiser. A planta é da oferta. Existe um princípio de quem tem o kefir, portanto, não se deve vender o kefir. O kefir é dado para a pessoa, é da oferta, né?
e a pessoa pode fazer o kefir em casa. Pode fazer iogurtes, pode fazer queijo com o kefir. Então, Ai, a que maneira legal. também de, naturalmente, ir buscar os probióticos, né? Então, E fazer isso em casa. Então, não sei, você acha que tem mais alguma coisa assim que a gente poderia estar falando? Porque assim, de uma forma assim simplificada, né, para as pessoas entenderem é isso, né? Então, assim, falamos, né, da parte que a desbiose, então, nada mais é que é uma inflamação, certo? Que é uma inflamação, que no caso quando a pessoa está com esse desequilíbrio, né? Então, ela fazendo, então, melhorando a alimentação, se hidratando, melhorando a parte da parte que você falou assim, na parte emocional, né? Sim, a Que parte ajuda. emocional é bastante importante e se não for a primeira da lista. Porque as pessoas Aí isso, muitas vezes fazem, né? As pessoas fazem a suplementação a pensar que podem resolver o problema e na maioria dos casos é necessário ver a parte emocional, porque também emocional. mexe muito com a parte física. Sim. E às vezes só com a parte física, só com a parte emocional, consegue estabelecer um equilíbrio e o corpo então fica com valores mais equilibrados e a pessoa depois acaba por nem precisar da suplementação. Portanto, há vários fatores a ter em conta, não se pode falar que realmente é necessário fazer só um caminho, tem que ser vários caminhos, mas o primeiro de tudo, a pessoa tem que querer fazer essas mudanças, tem que querer fazer uma rotina diferente, porque se da maneira como está não está a resultar, existem resultados negativos, a pessoa então tem que tentar perceber o porquê, o como, e isso tudo tem que ter uma orientação, né? Tem que ter portanto, indicações que eu posso dar, portanto, quando faço as consultas, ou a pessoa, entretanto, não quer nenhum profissional na área para dar essa orientação, há a hipótese também na internet fazer algumas pesquisas, mas essencialmente a pessoa tem que querer, né? Tendo de querer, a pessoa vai à procura de informação. Mudar de hábito, bora se alimentar, buscar tudo que tem da terra, que a terra traz, que traz saúde, né? Os alimentos que traz, ensinar as crianças a comer, né? Os legumes, as frutas para estar mais saudáveis, né? E se hidratar, né? Aqui, né? Porque principalmente a gente que mora aqui no Reino Unido, né? Essa parte da hidratação, eu creio assim que é muito difícil para nós, né? Porque como é muito frio, às vezes é um pouco difícil ficar tomando 2, 3 litros de água por dia, né? E para a criança também, mas é uma coisa que precisa praticar, né? Para poder fazer o beber água é uma questão de hábito. o metabolismo funcionar, né? A pessoa que não tem o hábito de beber água, é claro que o corpo não vai ser habituado em menos de 2 horas, não é? Ou um dia, é impossível. A pessoa tem que dar tempo ao tempo. Então, quem não tem o hábito de beber água, eu aconselho que faça um intervalo de 2 em 2 horas, por exemplo, não é? De beber um copo de 200 ml. E ao fim do dia tem, pelo menos se for 6 copos, é 1,2 litro, não é? Pronto, 1,5 litro, se fizer com mais horas. Mas pelo menos o corpo vai tomando a sua rotina de aceitar a água ao fim de uma semana e depois é o natural, a pessoa acaba por ter sede porque o corpo já se habituou e a pessoa começa a beber água por si. Então, pode custar no início, mas depois ao fim de algum tempo o corpo acaba por ter esse hábito. Porque o nosso corpo portanto, tanto pode estar bem como pode estar mal, não é? Sim. E nós temos que ver qual é o melhor caminho para o habituar a estar bem, por exemplo, se a pessoa está mal. Sim. Portanto, não há dificuldade nenhuma. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui, que eu queria até falar para você, para a gente poder dar um alerta, é porque às vezes a pessoa está muito tempo, né, com essa inflamação, que esses parasitas, essas bactérias, esses vírus, seja o que for, essa inflamação, ela chega uma hora que ela vai tomando uma proporção e ela começa a pegar outros órgãos. O problema de nós deixarmos para depois, quando deve fazer agora ou devia-se ter feito ontem, é exatamente isso, porque nós temos uma tolerância, ok, é uma dorzinha que se calhar com um comprimido vai resolver e deixa para depois, mas isso está a dar tempo para a inflamação ficar maior, né? E às vezes realmente pode causar um problema maior noutros órgãos porque já saiu do local e já começou a ficar com uma área mais abrangente e vai realmente causar mais problemas.
É Sim. assim, a pessoa tem que querer, porque às vezes vejo que as pessoas têm interesse em saber, mas depois, não, ao fim de 2 dias, não têm paciência, não têm tempo, deixa para depois. Eu só tenho a dizer uma coisa: a saúde só há uma. Se nós Gente, a ó, perdemos, fica a dica da Mila. Você tem que. Eu falo assim, aqui já é questão de caráter, hein, Mila? Aqui, ó. Vamos mudar. Eu falo assim, não, eu tô inflamado, quero mudar, vou mudar. Depende de você, porque por mais que nem a Mila, né, uma excelente profissional, eu, né, trabalho com a parte de suplementação, a gente queira ajudar, mas você precisa, você que está aí me assistindo, hein, você precisa fazer a sua parte. A sua parte. Então, é se alimentar bem, buscar bons alimentos, ter disciplina nos horários de comida. Fala assim, Grace, é muito fácil falar, você não vive a minha vida, eu corro aqui o dia inteiro, né? Trabalho para lá e para cá e tal. Mas olha, é uma coisa assim, a prioridade é a nossa saúde. Quando a gente perde a saúde, aí não tem o que fazer. Né? Então, assim, tenta adicionar uma rotina mais equilibrada. E eu tô falando para vocês, eu também tô tentando, tá? Fica a dica aí. Tô tentando mudar, não, eu estou mudando. Olha só, viu, Mila? Estou mudando. Tá? Aqui, ó. Tô aqui com a minha aguinha aqui, ó. Tô tomando minha água, tô mudando e tô passando a boa informação para vocês que estão me assistindo aqui junto com a Mila. E eu agradeço muito, 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 muito pela oportunidade de poder estar com você, Mila, da gente poder estar passando essas informações, né? Porque são, assim, a gente passa por diversas circunstâncias, às vezes, né? A gente fica pensando em várias situações, mas eu acredito que um pouquinho que a gente está deixando aqui hoje nessa live vai ajudar outras pessoas a parar, a pensar e incentivar a mudar o hábito alimentar, né? Porque muitos casos aqui em Londres que eu tenho atendido, né, de várias pessoas que eu tenho atendido, as pessoas têm reclamado de um excesso de cansaço, um cansaço físico que, olha, não tem, você olha e você fala, meu Deus, as pessoas estão cansadas, isso é um cansaço. Então, às vezes, a pessoa está inflamada. Por quê? Porque é um estresse, é um trabalho árduo, correria, né? Então, assim, a nossa dica é, gente, bora buscar se alimentar. Principalmente, eu até falo assim, ó, pós a pandemia, muitas coisas mudaram. O nosso organismo mudou, né? Então, o que a gente precisa? É melhorar a nossa alimentação para que a nossa máquina funcione, né? Principalmente as pessoas que contraiu o vírus, né? Que teve aconteceu alguns problemas de saúde, precisa ter essa vigilância, precisa ter, né? Aqui fica um alerta, né, Mila? O Covid muitas vezes dá sintomas, neste caso pós-Covid, a pessoa, por exemplo, apanha o Covid, ou até mesmo a vacina, mas pronto, vamos só falar do Covid, e tem mínimos sintomas, não é? Uma semana, e não são assim nada que possa merecer cuidados. Mas pode acontecer que ao fim do ano o Covid desperte outra vez. Pode haver sintomas mais graves no futuro. É a pessoa estar alerta e ver se realmente houve alguma mudança e procurar, portanto, o médico, não é? Ou um profissional da área para ajudar, porque o Covid tem surpresas. O Covid pode fazer despertar doenças que a pessoa não tinha e que acabou por adquiri-las depois de apanhar o Covid. Pode deixar sequelas que, se não for tratado, pode causar problemas sérios e com esta atenção, um alerta que o Covid não foi algo de brincadeira, não é? Foi algo muito sério, Muito sério. E pode causar descompensações bastante graves. Sim. Mas pode também ter, portanto, o facto da pessoa ter apanhado o Covid e pensar que está tudo ok, mas não é bem assim. Sim. E eu posso dar o exemplo, eu apanhei o Covid há cerca de 2 anos e, pelos vistos, todos os anos, à data que eu tive o Covid, né, que foi em janeiro, aparece uma coisa diferente. E eu e outras pessoas que já chegamos à conclusão que temos os sintomas, portanto, exatamente iguais, não é? Foi exatamente na data que a pessoa apanhou o Covid, ao fim de um ano a pessoa começa a sentir
algo diferente, não é? Alguns sintomas, né? Então, há muitas queixas, né? Há muitas queixas, então, assim, o que a gente pode falar, né, para o nosso público, as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois essa live, muitas mudanças aconteceram pós-Covid pelas pessoas que teve a Covid ou que tomaram, né, a picadinha, e muitas coisas aconteceram com o corpo, né? As pessoas, elas se sentem mais cansadas, tudo, então fica um alerta aí, vamos cuidar da alimentação, a hidratação, da suplementação, o que eu puder também tá ajudando na parte de suplementação, vocês podem entrar em contato comigo, né? Eu estou atendendo em Londres, ali na London Bridge, vou deixar o endereço aqui para vocês, eu e a Mila também, qualquer coisa, se vocês precisarem, é só entrar em contato com a gente está à disposição para poder ajudá-los, viu? Passem essa informação para outras pessoas. A suplementação ajuda muito, uma suplementação acompanhada, tá? Vamos acompanhar, não faça uma suplementação por conta, porque existe, é até bom falar, existe fatores, assim, valores e equivalentes para cada pessoa. Então, o que é bom para mim, às vezes não é bom para a Mila. Então, assim, não é uma receitinha de bolo. Isso aqui é bom e vamos tomar. Cada organismo funciona de uma forma, tá bom? Então, eu deixo aqui esse alerta também, né? Se vocês precisarem, a gente consegue acompanhar e ver o que o seu organismo precisa, né? Geralmente, eu tenho falado bastante, que eu falo assim, que é de uma suplementação de base, que aqui, que a gente que mora aqui na Inglaterra, tem a baixa, que acaba sofrendo com a vitamina D3 baixa, então é bom a gente estar sempre cuidando dessa parte, né, Mila? A D3 estando em alta, a pessoa ela se sente mais disposta também, né? Porque aumenta a imunidade, principalmente. aumenta a imunidade. Sim. A minha recomendação é começar a suplementar antes que o inverno chegue, não é? Então, Finais de agosto, princípios de setembro, é a altura ideal para colocar o corpo preparado para a entrada do inverno, até porque aqui o inverno pode começar mais cedo, não é? O outono começa mais cedo. Então, outra coisa também é a vitamina B12. Gente, eu estou falando bastante da importância da vitamina B12, porque aqui é um país onde a gente vê que tem muitas pessoas que sofrem com depressão, sofrem com síndromes, com cansaço, com formigamentos na mão, no pé e tal. Então, às vezes, a pessoa ela tá com uma baixa de B12, mas é muito importante que você faça um teste, um exame para você poder avaliar, né? Porque às vezes a pessoa ela fica só tomando B12 e às vezes ela está tomando em excesso e às vezes ela não está precisando de B12, ela tem outras vitaminas também, que é muito importante para o corpo e que quando ela está em falta também traz cansaço, né? Então, assim, não é só a B12. Eu tenho falado muito da B12 porque realmente quando ela está em baixa, ela mexe bastante com a parte, assim, da parte mental, psicológica da pessoa, né? Mas quando a pessoa também está com a parte do complexo B baixo, acontece também, né? A pessoa fica muito cansada. A vitamina B, ela é a única que consegue entrar dentro das nossas células. Então, quando nós temos problemas de viroses e bactérias, esses micro-organismos todos que muitas vezes acabam por intoxicando, né? Nós acabamos de ficar com falhas, né? Essas falhas têm que ser realmente repostas, ou com alimentação, ou com alguma suplementação para equilibrar, sim. Porque senão realmente vamos ter sintomas. Então, tudo que seja das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos, isso tudo constitui o nosso corpo, não é? Então nós precisamos de repor quando nós temos falhas. Sim. E há tecnologias que realmente ajudam a ter essa resposta, a dar esses valores certos. É uma questão de procurar tanto o meu serviço como o da Grace para ajudar nesse sentido e estamos aqui para ajudar se realmente precisarem. Sim, então, Mila, olha, obrigada. Então, eu tenho visto bastante pessoas, então, com a parte da vitamina D3 baixa, vitamina C, a B12,
ela estando baixa, realmente a pessoa ela fica, né, mais cansada, a parte do complexo B. Então, assim, né? E isso tudo a gente consegue melhorar com uma boa alimentação. Só que como os alimentos estão muito processados, e aqui também, né, as pessoas com essa correria, às vezes não conseguem estar buscando um alimento de qualidade. Então, é importante que faça, sim, uma suplementação, tá bom? É muito importante. E eu fico aqui à disposição. Se você está aqui na live, não ouviu falar de mim, alguém te convidou, né? Ou se você vai ver esse vídeo posterior, meu nome é Grace Monteiro, conhecida como a Rainha da B12, por causa do sucesso da suplementação. Tá bom? Eu agradeço muito. Mila, você quer fazer alguma conclusão final? Não, só frisar outra vez aquilo que eu disse há pouco, saúde é só uma. Se não tratamos agora, como diz o doutor Lei Ribeiro, né, o famoso doutor que tem conquistado milhões, né, não só no Brasil como em todo o mundo, ele realmente é uma pessoa muito sábia e aprende-se todos os dias. Se tiver curiosidade em conhecer o trabalho e os vídeos do doutor Lei Ribeiro, também pode ter acesso através do YouTube. A gente somos aquilo que comemos, não é? E nós só temos uma saúde. Portanto, se deixar de cuidar dela agora, vai ter que arranjar tempo para cuidar dela, né? Como dizia o com certeza. Acho que sim, que vale a pena porque é nossa, né? Deus realmente deu-nos esta maravilha e nós temos que saber lidar com ela. Não sabendo lidar com ela também tem consequências. Portanto, é só uma questão de um centro, não é? E é só isso que eu tenho para dizer. Ah, então tá bom. Olha, então só para finalizar aqui com vocês, então essa semana vai ser maravilhosa. Ela é a nossa semana da live com propósito. Gente, essa semana vai ter, cada dia vai ter um convidado super especial que a gente vai estar falando sobre um assunto. E eu convido você para você poder compartilhar com a sua família, com seus amigos, com quem você ama, porque a gente vai estar trazendo informações que vai agregar na sua vida e na sua saúde, tá bom? Eu agradeço muito, muito a audiência, estou muito feliz, porque eu sei que vai alcançar quem precisa ouvir, tá bom? Muito obrigada, Mila, obrigada por tudo, que Deus te abençoe, muito obrigada a Deus pela oportunidade, e é isso aí, e estamos juntos, tá bom? Para vocês que estão aí, ó, um grande beijo, um grande abraço, minha gratidão. Obrigada por ter ficado aqui, por ter pego essa informação, tá bom? Tamo junto. Qualquer coisa, pode mandar mensagem para Mila, pode mandar mensagem para mim, que vai ser um prazer poder esclarecer as dúvidas, tá bom? Beijo, fica na paz, ó. Que Deus abençoe. Tchau, Mila. Obrigada. Tchau, boa noite. obrigada. Boa noite. Obrigada eu. Tchau. Boa noite. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo aqui encerrar.